cenas exclusivas de uma rebelião. E também quero fazer aqui um react sobre alguns comentários de alguns jornalistas sensacionalistas sobre essa rebelião. Vamos lá, papo reto no ar. Essa matéria passou no programa Cidade Alerta da Record, né? Então eu vou aqui assistir junto com você a matéria e a gente, como de costume aqui no React, vou pausando, comentando e a gente vai trocando uma ideia a respeito desse caso aqui. Vamos lá? Presídio provocado pelo PCC, por ordem do PCC. Abre o áudio. O bagulho tá louco, hein? Cara, o chicote tava estralando ali, meu. Alguma situação aconteceu aqui. E você percebe que a matéria, ela começa já mostrando o estopim, né? Ou seja, tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a pré-rebelião e o que faz chegar nesse ponto. Mas daqui a pouco a gente vai analisando. Mas olha como é que tava o clima tenso. Aqui a gente pode caracterizar já como quase uma rebelião. Ainda não é uma rebelião 100%. Eles estão ali na pré-rebelião praticamente, né? Porque até então não conseguiram dominar o pavilhão inteiro. Tem uma parte de presos ali que estão rendidos. Só tiro de borracha da vida. O cara tentando pegar o cano. Quase que ele pega a arma do cara. Olha a situação, Brasil dentro do presídio, completamente o caos instalado. O que é isso? É bala de borracha que estão atirando. Os presos ali pegam. Bala de borracha. Olha essa cena que louca, mano. Vou até dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom nessa parte. Olha isso, cara. Os presos tentando arrancar a arma dos policiais penais, mano. Que situação. Ficou tenso o negócio ali, meu. Olha como é que tava tenso esse pavilhão. Mas isso aqui não foi no estado de São Paulo, tá bom? Foi em um presídio lá no Ceará. Vamos dar continuidade aqui. Meu Deus do céu, que confusão. Estão tentando restabelecer a ordem, mas é ordem de acordo com a investigação. Que loucura, olha ali, tá aparecendo o cano da arma não letal no meio desse portão aí, dessa grade amarela, para tentar acabar com esse motim. Ordenado agora, essa imagem de hoje, ordenado pelo PCC no Ceará. E agora em São Paulo você tem policial executado. Você vê que ele faz uma ligação, o apresentador ele faz uma ligação que quem deu essa ordem para essa rebelião foi o PCC. É bem delicado falar isso, viu? É bem delicado falar isso, porque a gente já sabe que, por exemplo, no estado de São Paulo, quanto tempo você não ouve falar em rebelião? O PCC não tem nenhum tipo de objetivo, assim, concreto em ficar fazendo esse tipo de rebelião. Teria que apurar um pouquinho mais para saber de fato o que aconteceu, né? Depois eu dou minha conclusão sobre isso. Vamos lá. Isso aqui é só para você entender como é que, às vezes, uma matéria que passa num veículo de comunicação, ele vai criando uma narrativa para induzir a grande massa a já pensar de uma certa forma. Eu sempre tenho falado isso para você aqui. Tem dedo do PCC também, hein? Isso não tá me cheirando bem. Esse motim dentro do presídio, no mesmo dia em que um agente de segurança é assassinado aqui em São Paulo. Olha ali, ó. Olha ele estacando. Ah, vocês vão conseguir muita coisa jogando chinelo na polícia. Eu vou te falar. Ah, mas fizeram ali um negócio de corda. O que é isso aí, hein, Percy? É o que eu já falei até mesmo aqui, né, no canal. Tipo, você viu que esses negócios brancos que estão no pátio é o chinelo mesmo dos presos. Não tem como é que você vai conseguir progredir ali, sendo que você tem chinelo, você não tem arma, cara. É muito difícil. Por isso que eu falo que a rebelião é um péssimo negócio para quem tá cumprindo pena. Então, quando acontecem situações como essas, a gente tem que tomar um cuidado a sair julgando e falando sem ter um motivo concreto. Pois é. É um negócio é uma Tereza com um cortante na ponta, né? Que eles estão jogando nos policiais. Olha isso. Imagem de dentro do presídio, hein? Tudo cometido aí a mando do PCC. Imagens que acabam de me chegar, Percival. Você viu que ele afirma novamente que foi a mando do PCC. Você vê como é que é louco, né, cara? Como é que ele consegue provar isso aí?
É difícil, hein, meu? Pois é, os policiais penais estão atrás dessa grade fazendo disparos de bombas de efeito moral e algumas vezes, raramente, tiros de balas de borracha. Você que tem um grupo que desafia os policiais penais, está concentrado aí no lado direito da tela. E uma coisa incrível, Bart, esse presídio que nós estamos mostrando as imagens é exatamente o presídio de onde foram feitas, por parte dos presos, denúncias de maus tratos. Aliás, a direção desse presídio está mandando exatamente essas imagens para que o Ministério Público e o Judiciário vejam a situação que eles enfrentam diariamente. Mas é um desafio, é um confronto. Você vê que esse grupo não arreda pé. Tá lá. Você viu que o Percival faz uma ponderação aqui alegando que esse presídio estava sendo denunciado pelos presos por maus tratos. E aí sempre tem aquela questão, né? Você já assistiu, se você não assistiu, tem vídeo aqui no canal falando sobre a pré-rebelião. Antes de chegar numa situação como essa, normalmente foi já apontado muita coisa, porque pro preso chegar a um ponto desse, mano, ele já tentou negociar, ele já pediu, ele já solicitou, e muitas vezes é uma questão humana, né, mano? O cara vai lá e vai tentar reivindicar porque ele não aguenta mais viver naquela situação precária. É como eu sempre falo, mano, pra correr pelo certo tem que analisar todos os pontos. Separado dos outros e fazendo ataques violentos para tentar atingir os policiais penais, Bart. Eu tô tentando contactar um repórter que já está no local. Nós temos a informação que parte da direção do presídio acaba de ser afastada. Mas, Percival de Souza, você há de convir comigo, eles podiam escolher outro caminho não estando lá, concorda comigo? Eles podiam estar trabalhando, eles podiam estar estudando, eles podiam estar tentando ganhar dinheiro de uma maneira legítima, de uma maneira correta. Eu não sei quais são os maus tratos que eles estão afirmando sofrer dentro desse presídio. Agora, pegar uma enxada e trabalhar não querem. Então, mas essas equivalências que esses jornalistas fazem, tudo bem, faz sentido. Lógico que o crime não é o que a gente aconselha, lógico que não. Ninguém tá aqui fazendo apologia ao crime. Mas fazer esse tipo de análise genérica é muito complicado, né, cara? O cara fala assim, é só pegar uma enxada e trabalhar. É como se ele estivesse dizendo que o número de pessoas que estão desempregadas no Brasil, milhões de pessoas que estão desempregadas, elas estão desempregadas porque elas não querem trabalhar. Tipo, não quero trabalhar, é por isso que eu tô desempregado. Tá muito mais, isso aqui é muito mais profundo, viu, Bate? É muito mais profundo. Não que justifique o cara ir pro crime, não é isso. Mas fazer uma avaliação nesse sentido, eu acho que é muito raso, entendeu? Acho muito raso. Não querem trabalhar. Não querem estudar, eles querem roubar carro, matam se necessário para conseguir o celular do povo, estão estuprando as nossas mulheres, matando as nossas crianças. Olha só como é que ele faz a comparação, por isso que isso é perigoso. Eu falo sempre que a questão da narrativa ela é complicada, ele traz sempre os crimes que causam mais raiva na sociedade. O que ele faz aqui? Ele traz o crime de patrimônio, que é um crime que realmente deixa a sociedade muito, muito revoltada, que é quando rouba ali um celular, uma moto, um carro. Ele também traz para análise dele o homicídio e traz também os crimes sexuais, ou seja, ele pega sempre as camadas mais pesadas desses crimes, que são crimes realmente muito repugnantes, e aí ele traz para essa avaliação, ou seja, logicamente que ele vai, através desse discurso, ele vai ter uma aderência gigantesca das pessoas que estão assistindo esse tipo de matéria, entendeu? Por isso que eu falo, isso aqui é raso. Esse tipo de análise é rasa. O problema da segurança pública, o problema do debate público relacionado à criminalidade, ele é muito mais profundo do que isso, meu. Achando que o Brasil é um país sem lei. Então, se acham que vão cometer crime e vão ter vida boa no presídio, não tem. Aqui nesse país não tem vida boa nem para quem trabalha legalmente. O brasileiro é obrigado a trabalhar 3 meses e meio por ano só para pagar imposto. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele alega novamente aqui o argumento dele. Ele alega que o preso ele vai fazer um crime e ele quer vida boa dentro da cadeia. Nenhum preso que eu conheci, olha, já passei pelo sistema. Nenhum preso quer vida boa. Nenhum preso quer vida boa. Ele só quer o mínimo que está garantido por lei. Se eles estão lá presos, cumprindo pena porque infringiram a lei,
O que o Estado, para ser coerente, deveria fazer? Vamos cumprir a lei com esses presos, porque se eles estão sendo punidos por ter infringido a lei, nós não podemos infringir a lei. Não podemos infringir a lei de execução penal. Não podemos infringir os pactos internacionais de direitos humanos. Nós não podemos infringir a nossa Constituição Federal. É isso. Não é uma questão que o cara quer vida boa. Não tem nada a ver, cara. É mó viagem isso aqui, mano. Para depois começar a pagar as coisas. E aí você paga por serviço de saúde, o serviço é uma porcaria, tem que pagar particular, quem pode. Você paga por uma qualidade de rua, de pavimentação e toda hora fura o teu pneu, porque o asfalto é uma porcaria em muitas das cidades. Aí você paga por segurança e precisa, quem tem condições, ter carro blindado, ter segurança privada, porque o Estado não garante segurança que o povo precisa. E aí, esse povo que está lá dentro, se o povo aqui fora passa fome, vocês querem o quê? Condições boas para viver dentro de um presídio? Não tem, meu irmão, perdeu. Escolhe o caminho da paz, escolhe o caminho da honestidade, vá trabalhar, respeite a sua esposa, honre a tua mãe, honre o teu pai, honre os teus filhos e siga o caminho certo. Quer vida boa? Trabalhe para ter vida boa. Aqui ele acabou de entrar numa contradição, porque ele fala que se você quer ter vida boa, é só você trabalhar que você vai ter vida boa. Mas se você puxar o discurso dele há um minuto atrás, ele falou que nem o trabalhador consegue ter vida boa. Pra você ver como é que o discurso ele é totalmente desconectado. Ele tem que ter uma linha de raciocínio e não conclui. Porque se ele fala assim, ó, quer ter vida boa, é só trabalhar que você vai ter vida boa, e há um minuto atrás ele fala, o trabalhador luta e não consegue ter vida boa, fica desconectado a linha de raciocínio dele. Entendeu? Por isso que eu falo, esses tipos de narrativa, ele tem muito eco na cabeça das pessoas que não conseguem pensar, porque para pensar dá trabalho, você tem que meditar, tem que se aprofundar sobre as questões, porque elas são questões complexas. Claro que ninguém aqui está pedindo para que sejam torturados, para que passem fome, não. Pelo contrário, não. Tem que ter um atendimento digno. Agora, atendimento digno e condição digna que eles não deram para suas vítimas. Não estou dizendo todos porque nem sei se todos aí são condenados. Aí ele faz novamente aqui uma falsa equivalência. Como os criminosos não deram vida boa e fácil para as vítimas, nós também não podemos dar vida boa e digna para os presos. Ou seja, então ele não quer justiça, ele quer vingança. É o discurso da vingança. Por isso que esse discurso ele é muito perigoso, porque ele não acaba trazendo para a questão a legalidade, mas sim uma situação muito mais pautada na emoção, que é implementar a vingança na vida daqueles que estão cumprindo pena. Mas boa parte, né? Olha a quantidade de preso que tem aí. Deve ter roubado, matado, torturado, estuprado. E aí pedem condições dignas. É uma contradição nesse país. Como é que alguém que tira a vida de uma pessoa, que moral tem para pedir uma vida digna no presídio? Mas não está pedindo vida digna, isso que está na sua contradição, Bate. O seu discurso está com contradição. O preso não está pedindo uma vida digna, ele está pedindo o que está na lei. É o que está dentro da... Quem criou a lei foi o próprio legislativo, é o que está tipificado na lei de execução penal. O cara não está pedindo luxo, nenhum preso que eu conheci pede luxo, entendeu? Ele pede o mínimo, que é a dignidade da pessoa humana. O Estado não tem o direito, por mais que o cara cometeu um crime, o Estado não tem o direito de praticar tortura, o Estado não tem direito de violar a lei de execução penal. É isso que tem que ficar claro. Esses discursos, essas narrativas desses programas que é perigoso, porque inflama o sentimento da população. Que moral tem uma pessoa que estuprou uma mulher para pedir vida digna dentro da prisão? Mas esse tipo de crime, Bate, nem os próprios criminosos aceitam no convívio. Você vê como é que ele faz uma equivalência muito equivocada sobre o que realmente acontece. Esses crimes sexuais nem aceitam dentro da comunidade carcerária. Que moral tem uma pessoa que mata criança para pedir condição digna dentro de cadeia? Novamente, ele faz novamente ele pega uma equivalência de um assassino de criança para falar que moral. Lógico que esse cara não tem moral nenhuma, mas não cabe o Estado fazer esse tipo de juízo de valor. Eu entendo que você, como cidadão, você pode ter essa revolta, e é legítima, mas o Estado não pode agir dentro dessa revolta. O Estado tem que agir dentro da legalidade.
Isso é uma vergonha. Não tem que ter nenhum tipo de tortura em presídio, deixar passar fome. Mas também a banda não toca como eles querem. Pode apostar que aí no meio tem reclamação de visita íntima. Ah, nós queremos um colchão macio para fazer sexo com as nossas parceiras. O quê? Que vocês torçam para eu nunca me candidatar e ser eleito a presidente. Primeira coisa que eu faço é cortar a visita íntima. Mas, novamente, ele falou agora da visita íntima que os presos querem um colchão macio para fazer visita íntima com as suas esposas. Olha que loucura, mano. Perceba como é que a narrativa é perigosa. É que nem eu falo, se ele quisesse comentar isso na vida particular dele, se ele tivesse esse pensamento dentro do campo pessoal, tá tudo certo, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mano, entendeu? Todo mundo tem essa liberdade de pensar o que quiser e conversar, mas a partir do momento que ele é um formador de opinião, que ele tem um alcance como ele tem, né, um programa que atinge o Brasil inteiro, fazer essas falsas equivalências, isso é uma coisa muito negativa pro debate sério. Entendeu? Isso é para debate de pessoas apaixonadas, pessoas cegas. Agora, um debate sério não poderia permitir esse tipo de narrativa. Que história é essa de visita íntima? O pobre do trabalhador não tem nem dinheiro para pagar um motel e vocês querem transformar um motel aí a prisão de vocês? O brasileiro trabalha tanto que muitas vezes não tem nem tempo de cabeça para fazer sexo. Chega cansado, o homem vira para o lado, a mulher vira para o outro e dorme. E vocês querem brigar por visita íntima? Vergonha, olha como agem, como animais. Percival de Souza, o PCC tem um domínio no Nordeste maior do que a polícia imaginava, hein? Lamentável, Percy. É muito grave. É bom observar, vendo essas imagens, Robate, que as vítimas, essencialmente as vítimas, são humanas. E as vítimas humanas têm direitos fundamentais que são violados e desrespeitados exatamente por esse tipo de gente. Então, por incrível que pareça, até aqui, as autoridades estão demonstrando mais preocupação com o que os presos reclamam do que o dia a dia, o trabalho arriscado dos policiais penais. A preocupação em relação a isso é menor. Agora veja as imagens, elas são contundentes. O presídio está fora de controle. Não dá, sinceramente não dá nem pra... Já acabou a matéria aqui. E o que a gente percebe, na verdade, com esse tipo de propagação de informação é realmente um combustível para criar mais raiva contra o presidiário. Como eu sempre falo aqui, eu não defendo o crime do cara, né? Vocês já conhecem minha forma de pensar, tem vários vídeos aqui que eu falo sobre isso. Mas quando você analisa, por exemplo, uma matéria como essa, que tem um poder de atingir o Brasil inteiro, com essas falsas equivalências, com essas narrativas, preocupa, porque a gente aqui no YouTube é pequeno, cara, comparado a um Cidade Alerta, comparado ao alcance que essas pessoas têm, né? E a gente tem um outro peso, né, que é o peso da sociedade olhar o nosso discurso como se a gente estivesse vitimizando o preso, como se a gente estivesse protegendo o cara que cometeu o crime, sempre distorcendo o nosso ponto de vista. E o que eu luto aqui nesse canal é isso, cara. Ouça o bate, mas também ouça o contraponto para você fazer um juízo de valor justo. Não é certo o que os presos estão fazendo ali, entendeu? Mas eu aposto o que você quiser que por trás dessa ação tem sim alguma coisa que ocorreu antes e aconteceu de forma muito grave. 2 pontos para a gente finalizar o vídeo de hoje. Eu não acredito que deva ter tido um aval do PCC para ter acontecido isso, acho muito pouco provável, acho até pouco provável que essa unidade seja liderada pelo PCC, não tenho essa informação, então estou só trabalhando no campo da especulação como uma reflexão. E o segundo ponto é que para ter chegado numa situação como essa, com certeza muita negociação ocorreu ali, muita violação também deve ter ocorrido, então para ter afastado até mesmo o diretor da unidade, tem muita informação que aí não é passada num Cidade Alerta da vida para que a gente possa realmente entender o que é certo é certo. Se o Estado cometeu violações, tem que cumprir e tem que assumir também a responsabilidade. Então é dessa forma que eu acho que um debate sério deveria caminhar. Mas é um tema extremamente difícil, tá bom? O que você acha a respeito dessa matéria? O que você acha sobre, principalmente, essas matérias que são vinculadas nesses programas sensacionalistas, né? Gostaria de ouvir a sua opinião colocando aqui embaixo no comentário, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até nosso próximo encontro, valeu!
Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci, muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui, lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança.